Boa noite no Arupuc TV Esportes. Hoje é quinta-feira, 18 de dezembro. Tá terminando o ano e vamos tocando a bola aqui até às 8h15 da noite. Goiás, Vila Nova, Atlético, os times do interior, contratações, dispensas. A bola para de rolar, mas as notícias não param não. Você faz o programa com a gente pelo WhatsApp. O número é o 62-8599-1000. Nas opiniões hoje, o Cleison Teixeira e o Doni Araújo. Tudo bem, Doni? Boa noite. Boa noite, Pasquetto. Como vai você? Beleza. Cleison, um abraço ao telespectador da PUC. Estamos aí, né? O ano está acabando, como você disse, e as pessoas vão se falando no futebol, falando muita coisa, sem acrescentar muita especulação, mas alguns negócios estão sendo feitos, né? O Goiás perde um jogador e vende outro, o Vila vai se organizando, o Atlético fazendo reuniões, e até o Goiânia diz que tem uma reunião programada aí, então... Merece cobertura, porque lá costuma esquentar. Tudo bem, Cleison? reunião no Goiânia, diretoria, o bicho pega. Boa noite, Pasquetto. Boa noite, Donizete. Um abraço, amigos ligados aqui na PUC. Acho que o grande assunto também no momento, além, é claro, de tudo isso que o Doni colocou, é saber para onde o Thiago Mendes vai, né? Rapaz, eu tô achando isso engraçadíssimo. Já tem 2 dias que esse rapaz está num mistério danado, onde que ele vai jogar. E eu tô torcendo demais para ele ir pro São Paulo. Você não queria vê-lo no Palmeiras, não? Tá bom já só com o Amaral, nós precisamos de um eu acho que você melhor, vai entendeu? conseguir o seu desejo. Eu acho que ele se encaixa perfeitamente no São Paulo. Eu acho ele um bom jogador, acho que ele se daria bem, acho que ele sairia bem na equipe do Palmeiras. Deixa ele pro São Paulo, moço. Deixa ele tentar a sorte lá, uma estrutura melhor. Não sei, moço, pode ser que daqui a 1 ano, 2 anos, você possa de repente lamentar a sua opinião sua. Mas o vivo é o momento. E eu e o Doni estamos aqui nesse momento e, se Deus quiser, estaremos aqui para poder... Você assistiu o programa ontem? Assisti. O que você achou da opinião do André Isaac sobre o Goiânia? Não, ele não está errado, não. No momento atual, o Goiânia é um morto-vivo. Você assistiu, Cleison, ou não? Ontem, infelizmente, eu não tive como. Não tem problema. O André Isaac falou que o Goiânia é o morto-vivo do futebol goiano. Você tem a chance de se defender, agora ele defendeu o Galo. Na realidade, ele tem razão, e eu falo isso há muito tempo, que o Goiânia age como um morto-vivo. A diferença que deveria haver entre o Goiânia, porque o Goiânia está exatamente igual aos times do interior. Igual os de Anápolis, que só existe na hora que tem campeonato, e não devia ser assim. Igual o Tumbiara, que eu estou falando nessas cidades porque são cidades grandes. E Anápolis, por exemplo... condições de ter um time... Claro, Anápolis a Anapolina tem uma torcida enorme, entendeu? E, no entanto, são times de verão. São também mortos-vivos, que só reaparecem na sexta-feira 13, como o Goiânia. O Goiânia disse que tem uma reunião agora na segunda-feira do Conselho para resolver o que vai fazer. Tem uma briga interna lá. Segunda, dia 22, iremos. Exatamente. Iremos. Às 6 horas no Adrias Hotel, que é onde o Goiânia gosta de fazer suas reuniões, lá no salão lá, para decidir o que eles vão fazer. Existem 2 correntes, em tese, dentro do Goiânia, né? Uma que quer contratar alguns jogadores para montar um time. Tem oposição no Galo. Não, a oposição é a terceira corrente. Tem 3 correntes. 3 correntes. Meu Deus do céu. A corrente, dentro da diretoria, existe a corrente que quer jogar com a categoria sub-20, aquela coisa toda. Tem a corrente que quer contratar jogadores para poder mesclar o time. E a oposição quer tirar a situação, né? Bom, a oposição dessa vez... só brigando com a situação. Espero que façam justiça hoje aqui, porque esses dias uma moça aqui no WhatsApp cobrou que a gente não fala do Goiânia. Começamos o programa falando do Goiânia e agora o assunto é o Goiás. A reportagem é do Humberto Castro. Um prejuízo atrás do outro. Na partida contra a Chapecoense, mesmo com público reduzido, bombas foram estouradas na arquibancada. O torcedor foi identificado e detido. Mais um episódio que arranha a imagem do clube. É lamentável que tais fatos aconteçam, porque nesse jogo foi um jogo com menos de 2.000 pagantes, uma renda inferior a R$10.000 e, em caso de denúncia, só uma multa numa situação daquela vai superar em mais de 3 vezes, com certeza, o valor dessa receita. Então isso é difícil porque o torcedor ele tem que ter consciência de que ele tem que ir para o estádio para torcer e não para prejudicar o seu time. Agora, quem faz esse tipo de coisa no estádio Serra Dourada, eu te falo com toda certeza, não é torcedor do Goiás. Ele pode até ir vestido com
com as cores do Goiás, mas ele vai ali com o objetivo de prejudicar o clube, e quem vai ali com o objetivo de prejudicar o clube é porque não gosta desse clube. E qual foi o prejuízo financeiro em multas aplicadas pelo STJD diante de várias punições? Olha, eu não estou com esses números aqui, mas eu acredito que no ano passado, 2013, nós chegamos aí na ordem de 180 mil, e esse ano eu acredito que nós já temos chegado aí em termos de 120, 130 mil reais, infelizmente. Entre 300 e 310 mil reais. Dá para pagar um bom jogador, hein? Na casa ali de 50 mil reais, 6 meses a 50 mil reais, dá para você pagar um bom jogador no Brasileirão, hein? Dá sim. Agora, esse tipo de situação vai acontecer constantemente enquanto não houver uma aplicação de uma punição mais severa. Cadeia, velho. Não, cadeia e, ao mesmo tempo, um processo por parte do Goiás. Processa, exige o ressarcimento. O Goiás processar o torcedor, né? Processa. Atrás, já né? que o João Bosco detectou que não é torcedor do Goiás, mas ali... Não é assim, né, Cleiton? Ele não deixa... Não, claro que é. Ele quis mas dizer a assim, questão é é o seguinte, cara que não gosta, mas lógico que é. aquele Mas cara toda que... torcida É o torcedor organizada bandido, assim, né? O É o torcedor do Goiás bandido, que tem também. Pasqueto, mas o problema é que o que o João Bosco talvez entenda, mas talvez não entenda, é que não é o do Goiás. Há muito tempo, o tal do torcedor organizado, ele deixou de ter interesse no clube, seja de qual clube for, do Flamengo, Ele quer do a farra. Ele quer o esquema da quadrilha dele. Porque, na verdade, da gangue dele. Isso. Ali, Ele quer fortalecer o nome dele. Exatamente. Em cima do outro. Em cima do outro. O que eles Exemplo fazem? disso? Tipo assim, a minha mais forte bateu na sua, exatamente. foi lá e fez isso. Exemplo assim, disso, a briga da torcida do Vila, entre ela, uma torcida brigando com a outra. A do Goiás também brigou entre Pois elas esses a do dias. São Paulo brigava lá. Então, quer dizer, isso aí está mais do que claro. E não são torcedores? Não são. De fato, não são. Agora, o Cleiton está coberto de razão. É um problema da justiça brasileira. Isso aí, infelizmente, eu digo infelizmente porque aí envolve maiores problemas. É uma questão que o governo federal tem que entrar no meio, porque não é uma coisa exclusiva de nenhum lugar. E o João Bosco Luz falou lá no Boleiragem, segunda-feira, da Bandeirantes 820, com meu compadre Evandro Júnior e com o Rupert Nickerson, Conselheiro do Galo. Que é conselheiro do Goiânia, que ele, pelo menos como presidente, e o doutor Sérgio Rassi agora, porque ele está na diretoria também, eles nunca deram um ingresso para a torcida organizada. Foi o que ele disse. Ele não sabe para trás, mas dele e do Sérgio Rassi agora, nunca deram um ingresso. Mas deu desconto no Nação Esmeraldino, que é um absurdo, do meu ponto de vista. Você não pode, porque no que você dá desconto, seja qual for a justificativa, vamos identificar o torcedor. Não faz isso comigo não, que não é para identificar torcedor coisa nenhuma. Na realidade, você está privilegiando o que te prejudica. Porque o torcedor do Goiás mesmo, aquele que quer pagar, que quer ir no jogo, ele não tem desconto. Agora, esse que o João Bosco disse que não gosta do Goiás, que vai lá para prejudicar, esse tem desconto, esse paga mais barato. Ué, que coisa incoerente é essa? E eu sei de torcedor do Goiás que vai em praticamente todos os jogos do Goiás, inclusive esse tipo de jogo aí, Goiás e Chapecoense, Goiás e Figueirense, Goiás e Flamengo, Goiás e São Paulo, Goiás e Curitiba, ou seja, ele está lá presente, apoiando, sem nunca ter brigado, que vai a todos os jogos. Esse tipo de torcedor merecia desconto no ingresso. Exatamente. E o Goiás merece. esse ano, e ainda que esse prejuízo foi amenizado porque o Goiás conseguiu alguns resultados em que ele ainda jogou no Serra Dourada. Mas ele ainda será julgado. Exato. E pode ser que comece a próxima Série A pagando pena, como foi esse ano. Como foi esse ano. Quando jogou em Brasília contra o Flamengo e quando jogou... Não, em Brasília contra o Flamengo, o mando era do Flamengo. Quando jogou com o Botafogo em Juiz de Fora e contra o Criciúma lá em Itumbiara. Pegou o Criciúma em Itumbiara. Olha só. O Goiás não está livre de outras punições. Mas você sabe que seria bom o Goiás ser punido? Eu vou dizer por quê. Me desculpe o torcedor do Goiás, não é nada contra o Goiás. Mas o Cleiton disse aqui agora, e eu concordo com ele, que enquanto não houver punição, o cara não respeita. Até essa capacidade que o advogado João Bosco Luz tem, essa influência que ele tem dentro do STJD, que sempre livra o Goiás, acaba dando essa sensação de impunidade para o torcedor. Cara, posso brigar, o João Bosco vai lá e resolve, né? Não tem problema não. Até isso prejudica. Seria bom o Goiás tomar um gancho de uns 15 jogos aí, com todo respeito, sei que isso é um exagero,
para talvez o torcedor cair a ficha. O próprio torcedor fala assim, não, os caras estão brigando ali, foi o fulano, o Beltrano e o ciclano. Exato. Talvez ajude a resolver. Talvez até fosse... Há momentos em que os males vêm para o bem. Eu não estou torcendo para que o Goiás seja punido, muito pelo contrário. Mas até isso deixa passar uma sensação de impunidade. Acho que foi o Marcelo Segurado uma vez que colocou a culpa até no Serra Dourada, né? Exatamente. Por causa das brigas, o que não tem nada a ver, né? Exatamente, não tem nada a ver. O estádio está ali para todo mundo, porque se fosse o problema do estádio, estava todo mundo brigando. Foi o... E ali são os mesmos. Se você conseguir pegar essas imagens, daqui a pouco você vai puxar lá atrás outras brigas, você vai ver muitas carinhas ali repetidas. São os mesmos, sempre. E é na torcida do Goiás, do Vila e até alguns do Atlético. Infelizmente, ultimamente, já começaram com isso. Também. Essa questão também de dirigente falar, não foi só o Segurado, outros dirigentes do Goiás chegaram até a dizer alguns absurdos, como dizer que o público não vai ao jogo do Goiás por causa do Serra Dourada. Faça-me o favor, o cara não vai porque o time do Goiás está ruim. Porque o torcedor, você não vê o cara assistindo o jogo de pelada em cima de árvore? No barranco, debaixo de chuva, é só ter um time que preste. Só fazer a comparação de público do Goiás quando ele foi campeão brasileiro da Série B e do Goiás nesse campeonato desse ano. Então, ou seja, uma divisão inferior, e o mesmo aconteceu com o Vila esse ano. O Vila mal na Série B desse ano. Na Série C ano passado deu show. Foi muito maior a média de público do Vila Nova. E do Goiás a mesma coisa. O Serra Dourada é um estádio que está sucateado, de fato, assim, pelos anos de uso. Não é que está sucateado porque está abandonado, até antigo. Não está. Ele é antigo. Embora seja mais uma vez, o projeto Serra Dourada ganhou um prêmio na Europa. Então, é um projeto que de 40 anos atrás já previu o que a FIFA exige hoje, ou seja, olha, não quero ponto cego, não quero nenhuma coluna. O Serra Dourada não tem coluna não, gente. Pode passar fio de internet à torta e à direito, pode fazer. Tanto é que o projeto, acho que tem uma matéria hoje com o André. Sim, lá no Serra Dourada. Que já está pronto o projeto, já sei que vai dar a reforma que vai acontecer esse ano, vai tornar, não vai mudar a cara do Serra Dourada, assim... Vai preservar a estrutura dele. Né? O desenho dele vai ser o mesmo, mas vai ser a melhor arena do Brasil. Aí os caras vêm dizer, até teve também comandante de policiamento, que a briga é porque o Serra Dourada é aberto, a briga tá entrando maconha porque tem... Peraí, bicho, com todo respeito, maconha tem dentro do presídio, onde faz até revista íntima, e aí? Moçada, quer economizar de verdade? Anote as ofertas do Tatico Barato Todo Dia. São ofertas imperdíveis. Carrinho usual Plastic Flash Beauty, R$14,80. Batata palha Elma Chips tradicional, 140 gramas. Ou biscoito Champanhe Balduco, 150 gramas, R$3,98. Bacalhau Saite, o quilo, R$27,90. Mortadela Bolonha Ouro, Perdigão, peça ou pedaço, o quilo, R$11,67. Fralda descartável Lupin Prática, o pacote, R$8,45. Azeitonas verdes Ting, 500 gramas, R$4,77. Peixe fresco Tambaqui inteiro, sem vísceras, o quilo, R$6,87. Frango Super Frango, o quilo, R$13,37. Feijão Carioca Cristal, pacote 1 quilo, R$13,58. Arroz Garotinho tipo 1, pacote 5 quilos, R$8,95. Tatico Barato Todo Dia, no centro, na T7 e em Aparecida de Goiânia. Temos imagens de uma homenagem feita hoje pelo Internacional ao Fernandão. Hoje foi inaugurada a estátua do Fernandão lá na frente do Beira-Rio, estátua em tamanho real, com aquele gesto dele, né, erguendo a taça de campeão do mundo em 2006, após bater o Barcelona. Familiares do Fernandão estiveram presentes, milhares de torcedores. E olha lá, ó, tá a estátua dourada, bonita, faz bem a... Aquela de vermelho ali é a Fernanda? É a viúva do Fernandão. E os três que estão ali, a mais velha é a filha do primeiro casamento, isso. E depois o casal de gêmeos, que é filho, o casal, o menino e a menina, que são filhos do Fernandão com a Fernanda, que é a viúva do Fernandão. O Goiás ficou devendo nesse ponto para o Fernandão, não foi o maior ídolo do Goiás, igual ele é eleito pela galera o maior ídolo do Inter, mas foi um cara que poucos venceram no Goiás como o Fernandão. Faltou alguma coisa mais consistente para eternizar o Fernandão como
um grande jogador da história do Goiás, Cleison? Eu acho que ainda está em tempo, mas essa questão, a comparação, você mesmo já colocou. Sim. Para o Inter ele é muito mais importante do que foi aqui para o Goiás. O Fernandão teve poucas conquistas Por exemplo, pelo Goiás. olha aqui. Eu vou até te dizer. Por exemplo, se a gente colocar em votação, acho que aquele gol do Fernandão contra o Bahia em 99, ele ganha como o gol mais bonito do Serra Dourada. Um painel, entendeu? Uma pintura, sei lá, alguma coisa para eternizar o jogador como um grande ídolo. Mas um dos mais bonitos. Entre os torcedores do Goiás, se você pegar, torcedor do Goiás, vote no gol do Goiás mais bonito até hoje. Pode ser que esse do Fernandão vença. Pode entrar. O Túlio também fez um de bicicleta muito bonito. Contra o América de Morrinhos, eu lembro. Mas, senhores, com todo respeito, quando foi que o Goiás homenageou algum jogador dele? Não homenageou o Arley, né, que Não, parou nenhum. Não homenageou o Lincoln Leão da Serra, porque a gente fala, é óbvio que os jogadores mais recentes estão mais na memória, mas você tem que voltar no tempo para ver jogadores importantes na história que deram a base para que o Goiás fosse o que ele é hoje. Tuíra, o próprio tão segurado lá, o pai do Luvanor, que a venda do Luvanor permitiu ao Goiás comprar o Parque Anhanguera. O Idemar. O Goiás nunca prestou homenagem a ninguém. O Goiás, você anda na sede do Goiás, você não tem uma galeria. O Túlio, você não tem uma galeria, entendeu? Eu acho que o futebol goiano, como um todo, é negligente nesse aspecto. Agora, inclusive, o governo anunciou, o governador Marcondes Pereira anunciou a criação do Museu do Futebol Goiano, que vai ser lá no Centro de Excelência. Mas os clubes em si, eu já falei, por exemplo, para a diretoria do Goiânia, muitas vezes, se vocês querem levantar a moral do Goiânia, homenageie. O Goiânia teve times maravilhosos. Grandes jogadores. Grandes jogadores. Mesmo em tempos mais modernos, boa parte dos grandes jogadores do Goiás saíram do Goiânia. Então, quer dizer, faz arranja uma sede, arranja um endereço, faz lá como o Botafogo fez, como o Santos faz, bota lá uma galeria. E o Goiás fez de quem até hoje? Não fez de ninguém, faz. Né? Então, na verdade, não é só o Goiás, não. Os nossos clubes aqui são eles ficam devendo nisso. Devem muito, tem muito a aprender com relação a isso aí. Vamos lá, para o primeiro intervalo, daqui a pouquinho tem o quê? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem o Atlético com o Eric Maravilha, tem mensagens, tem muita coisa ainda no PUC TV Esportes. De volta com o PUC TV Esportes e agora as primeiras mensagens no WhatsApp 8599000. Boa noite, participo sempre do programa, sou fã de carteirinha. Gente, me ajuda aí, o Dragão tá muito parado, não resolve nada. O Goiás já tá pensando no Goianão. E nós, o que faremos? Será que o Goiás não vai ter adversário? Não, mas o Atlético tem resolvido, tem uma solução aí sim. Ontem houve uma reunião lá no Atlético e os sócios vão convocar uma assembleia, uma reunião extraordinária do conselho, né? Certo. Que eles podem fazer. Mas isso é só depois do dia 2. E a reunião está prevista para o dia 5 e eles vão publicar o edital, já está preparado, para fazer um 3 em 1. O edital sai amanhã. Pois é, um 3 em 1, né? Que é vão mudar o estatuto, eleger o conselho e o executivo. Exatamente. Aliás, sobre isso tem a matéria do Eric. Desculpe. Bem então, lembrado, não, que atropelei. isso, garoto. Deixa eu aproveitar então você tá aqui, descoberto. que eu estou devendo aqui um abraço para um atleticano. Tem uma você semana. Consegue entender essa letra aí? Deixa eu ver essa letra sua aqui. Cara, sério. Marcos Mendes, Santos, Atlético. Marcos Mendes do Santos, do Atlético. A sua letra não é pior que a do Rupert Nickerson. Não, você tá brincando comigo, né, bicho? O homem pode ser... as letras mais feias do mundo, posso falar? Rupert Nickerson e Edson Júnior. Você trabalhou com Edson Júnior. A letra do Edson Júnior é um garrancho. A sua tem um quê de artista, né, Doni? De quem ainda já deu muito autógrafo, né? E o Alípio Nogueira pra fazer autógrafo do povo, ele é bom? Coisa linda, aquele é bom. Pelé, ele faz certinho. Pelé, Zico, mas o Marcos é um senhor que trabalha na portaria lá do prédio, que eu moro há muito tempo, e é torcedor do Atlético e telespectador assíduo aqui, mesmo de antes de eu trabalhar aqui, ele já assistia sempre, então um abraço para ele. Tá curioso também com o Atlético dele, quer saber. Então é agora. É isso aí. A hora é agora, a reportagem é do Eric Maravilha. Nesta sexta-feira deverá sair o edital de convocação para uma nova reunião, uma assembleia, na diretoria do Atlético. E a expectativa é que, através desta assembleia, seja feita a alteração no estatuto, que dê condições para que Marcos Egídio, advogado e diretor nomeado, seja eleito presidente do Atlético. Mesmo com essa indefinição,
o dirigente garante que o Atlético não está parado no tempo. Tudo muito difícil, né? Nada será fácil, tudo é muito difícil, o clube não parou, no dia a dia está funcionando normalmente. As pessoas acham que estamos aguardando acontecer as eleições, isso não é verdade, o clube está funcionando normalmente. O Adson está trabalhando muito, ele é muito competente para isso, há uma lista que já espera em função disso para que seja trabalhada. Vamos buscar parcerias com outros clubes também, que a exemplo do que aconteceu nessa reta final de campeonato. 4 ou 5 atletas compareceram e melhoraram muito o elenco em função de parcerias. Então é continuar nesse trabalho, que o Atlético vai continuar sendo grande e vamos buscar o crescimento constante. O empresário do atacante Júnior Viçosa, Jorge Américo, confirmou o interesse do Figueirense em contratá-lo. Além dele, Josimar é outro que não deverá compor o ataque rubro-negro. O Náutico demonstrou interesse em contar com o jogador. Aliás, essa notícia do Viçosa indo para o Figueirense tem reflexo no Fogão, viu, Doni? Porque o René Simões pediu o Marcão para a Série B. O Botafogo. Mas esse é outro assunto, para outra assunto. história. A grande notícia do Botafogo. Só para lembrar, entendeu? Não, mas pode pintar o Marcão, isso pode dar certo então, porque o Botafogo conseguiu voltar para o ato trabalhista. Ainda eu vi que você publicou hoje. Não está assinado, mas a juíza que decide já aceitou a proposta do Botafogo. E agora o juiz geral, só falta ele assinar, diz que talvez vai tentar assinar até amanhã, se não no início de janeiro. Você falou fora do ar aqui que o Marcos Egídio já fala como presidente do Atlético? Já fala como presidente, elogiando o trabalho do Adson, dizendo que não está parado, está trabalhando e tal, e é verdade. Só precisa formalizar isso logo, né? Porque para fazer contrato o Atlético precisa da assinatura do presidente. Mas eles têm que esperar o fim do mandato. O que acontece? O presidente do conselho não quer mudar o estatuto. Eu, particularmente, acho o seguinte: o Estatuto do Atlético está anacrônico nesse momento. Pode ter sido importante numa hora, pode ter servido, mas você não pode cercear a entrada de gente nova no clube. Eu acho que o Atlético hoje não precisa mais dessa cláusula. Eu acho que o Atlético tem capacidade para poder filtrar melhor quem está entrando. E há questões, até para se perguntar se o Alencar Júnior tenha sido um presidente tão ruim assim mesmo, que todo mundo queria fazer um shopping ali. Até porque o Antônio Scioli está sendo mal usado até hoje, virou um estacionamento lá, terceirizado, sei lá como é que funciona aquele negócio. Tem tempo já. E tem, segundo informações de dentro do Atlético, já houve até a ocasião em que foi eleita gente que, a chapa, tinha gente que não havia sido eleita antes, né? Então, quer dizer, eu acho que o problema é que, vamos pela legalidade, legal, o presidente do Conselho do Atlético tem razão, o estatuto é esse, mas é um estatuto anacrônico, não acho que ele preencha as necessidades do Atlético. Aliás, os nossos clubes, os estatutos aqui são muito arcaicos, o futebol mudou. Ô Cleison, quando você fala que tem que agilizar logo é porque o clube só contrata com a assinatura do presidente. O contrato só é registrado com a assinatura do presidente. O Adson pode alinhavar ali, pode chegar... Até o pré-contrato é só com a assinatura. Exatamente. Assinatura. Ele pode acertar, mas se não tiver ali um contrato ou um pré-contrato já feito para poder ser registrado com a assinatura do presidente, nada adianta. Converso contigo, o cara fala, poxa, estou esperando, chega uma proposta, o cara... faz tranquilamente, não tem nenhum compromisso, a não ser o verbal. O atleta não pode nem pagar ninguém. Nem se tivesse dinheiro para pagar sem o presidente. Mas tem presidente. Mas o Atleta tem um presidente, até 31 de dezembro, que é o Valdivino. Que não vai e não tá dando expediente mais no Atlético. Se precisar de alguma coisa, tem que levar até o Valdivino. Assina, eles levam, ele assina. Até porque o Valdivino também não era de ir no Atlético todo dia, né? Isso é uma das reclamações. Sabe o que me intriga no Atlético, sinceramente? Dizem que o Atlético tem mais de 2 milhões para receber da Caixa, que é o patrocínio que ficou barrado. O Valdivino esteve lá, você estava, pô, no dia, na Bandeirantes, lá, no sábado que pegou o Santa Cruz, falou que o Atlético com 1.400.000 quita tudo e tem certidão. Gente, não é possível que no Atlético, vamos lá, o Jovair não tem nome na praça, o Jovair, os outros conselheiros, que não arrumem esse dinheiro para acertar essa questão das certidões e pegar o dinheiro da Caixa. Ou não existe esse dinheiro da Caixa? O Atlético fez graça pra Caixa lá. Não, igual tinha companheiro na imprensa que anunciava. Rayovac, as amarelinhas, Bombril, 51, Ponto Frio Bonzão, Coca-Cola. E só tinha uma cotinha, que era a mercearia do Zé. Lá de
Não, mas O eu acho calcanhar que, do não, capado. eu acho que tem o dinheiro da Caixa, sim. Por que não fazem isso então, Doni? Eu acho que o problema reside exatamente nessa questão. Ele vai pegar para trás depois. Não, mas o problema, Pasqueta, é que Quem se garante, fala... Pasqueta? Eu não estou querendo entrar Mas nesse aí assunto. o cara tem que ficar em cima. Mas deixa eu falar para você, eu não estou querendo entrar nesse assunto, mas é porque lá no Atlético se fala em situações de empréstimos que foram pedidos ou de dinheiro que tinha que ser arranjado e não foi arranjado e não foi pago. Então, nesse momento, está meio complicado de alguém entrar com esse dinheiro para arrumar isso aí para depois receber. Né? Até fala-se que um dos problemas que houve do jogo contra o Santa Cruz é isso, é que uma parte do dinheiro que deveria ter entrado para pagar o salário não entrou só a metade, entendeu? Então, na verdade, eu creio que tudo isso aí, eles estão esperando exatamente uma nova diretoria tomar posse para resolver esses problemas e acho aí que eles vão resolver dessa maneira aí. Dinheiro hoje os caras dificilmente dão uma quantia muito grande para clube de futebol. Hoje o cara quer uma contrapartida, quando ele faz esse tipo de investimento, é investir num jogador, pegar passe de um jogador, ter porcentagem num jogador, porque você tem que olhar os dois lados. É claro que muitas vezes é importante esse tipo de ajuda, o cara está também ajudando o time do coração dele, mas por outro lado também, muitas vezes o cara tira um dinheirinho dele, empresta e tem até um jurinho em cima disso aí. Né? Mas tem tido muita dificuldade, porque os conselhos, eles ficam em cima. Na hora de emprestar, tem muita gente que garante muita coisa, só que depois na hora de pagar, é uma exigência, conselheiro que não aceita, acha inclusive que o cara tinha que dar esse dinheiro, fala, não, eu tinha que dar esse dinheiro, ele torce pro time, tem que dar. 1.400.000, aí fala assim, mas você deu também? Não, mas ele é torcedor, assim, tem que dar. Então, os caras hoje, eles ficam convenhamos, né, muito gente? receosos O futebol corre muito dinheiro, se diz muito profissional para poder ficar pegando dinheiro de um cara botando dinheiro. Isso não cabe mais no futebol de hoje em dia. Não deveria. Esse é um atraso, não é dos clubes goianos, do futebol brasileiro, ficar contando, o torcedor ilustre vai dar uma grana. Não, o torcedor ilustre não tem que dar grana, ele tem que dar ideia. O clube tem que existir por si. É para isso que existe sócio, conselheiro. É por isso que eu digo, os nossos estatutos são tão arcaicos que você não vê. Imagina vocês, quando é que os clubes goianos vão deixar o sócio dele votar? O sócio torcedor, quando será? O Guto falou que vai tentar fazer isso. Tomara, o Vila... E o dia que fizer, vão conseguir ter sócios cativos que pagam direitinho a mensalidade. O Vila tem uma característica, então talvez isso ajude o Guto, ele deve saber, mas eu vou falar que talvez tenha torcedores que não saibam. Nunca existiu amadorismo no futebol. Isso é lota. O jogador sempre ganhou dinheiro. Desde 1900 o cara já ganhava... Quando surgiu na Inglaterra, o cara ganhava uma bolsa para jogar no time da faculdade. Então, nunca existiu amadorismo. Mas, salário, e foi instituído em Goiás em 1960, e o primeiro clube que pagou salário foi o Vila Nova. Atenção para esse recado do André Isaac, ele te coloca na cara do gol. Quer construir com facilidade a economia? Eu vou te mostrar como. Olha só essa novidade. Eu vou pegar o tubo de Goiás Cola, colocar em cima desse tijolo. Vou fazer um filete, olha aqui, um filete com a Goiás Cola. Depois eu vou fazer outro filete. Olha só como é fácil, muito simples de aplicar. Olha só, o segundo filete em cima desse tijolo. Pronto. Agora eu pego o segundo tijolo e coloco aqui em cima e aperto um pouquinho. Enquanto isso eu vou te explicar. Com a Goiás Cola você vai economizar tempo e dinheiro. Goiás Cola possui alto grau de resistência, aderência e flexibilidade. Goiás Cola é impermeável, possui secagem rápida e não faz sujeira na sua obra. Não precisa de água, de areia, de cal, de betoneira. É muito simples. E olha só como ficou. Goiás Cola tem a melhor produtividade e por isso acelera a sua obra. Goiás Cola, 4141 84 74. Esse bloco está terminando, eu tenho aqui um print de uma matéria do Correio Brasiliense e ela fala abertamente sobre o Jovair Arantes, deputado federal, vice-presidente do Atlético. É porque ontem, quase no final da sessão lá no Congresso Nacional, cadê o print, por favor, gente? Aqui, ó. Senado aprova MP que prevê renegociação das dívidas dos clubes sem contrapartida, né? Transformada na proposta de lei de responsabilidade fiscal, a renegociação da dívida dos times está em discussão no Congresso. Com caráter de urgência, o deputado Jovair Arantes ousou criar um atalho,
apresentou a proposta de renegociar as dívidas sem contrapartida, como emenda em uma MP de isenção fiscal para importação de aerogeradores. Uma MP que nada tem a ver com o futebol. E o pior é que isso passou pela Câmara e foi aprovada no Senado também pelo relator, o Romero Jucá, né? Agora, lá, eles acham que a Dilma vai vetar. O que aconteceu? Tá terminando o serviço deles. A matéria não ia entrar na pauta. Pegou lá o calhamaço de negócio e enfiou no meio. Se colar, colou. Vai junto. Eles Passou, aprovam um monte lá. Sem aí, jeito. se não é o Correio Brasiliense dar o grito, passaria. Gente, mas e chegar na dando presidência? risada. Chegar na E a Dilma veta. Mas Acontece o isso já seguinte... Desculpa. O já Grilo, tinha só sido. para a gente terminar com o Jovair lá, dos deputados, inclusive o Romário descascou o deputado federal Jovair Arantes nas redes sociais, é que há quase um ano eles estão elaborando essa lei de responsabilidade do esporte e aí vem o Jovair com essa emenda para tentar criar um atalho e já resolver o negócio de afogadilho. E deve sair, né? A Dilma já tá acordado que ela vai aprovar essa... Ela vai aprovar, mas tá tendo essa Essa briga lei. por quê? Porque ela quer colocar a CBF também como corresponsável. Não, e tem que ter um Pelas monte de coisas que acontecem contrapartida no dos futebol, clubes. porque a CBF, ela só... Aquela que, mas eu não tenho nada a ver com isso. Ela comanda o futebol brasileiro, mas nos problemas ela não comanda, ela não tem nada a ver. Ela nunca tem a ver. Não, na verdade, isso aí já foi acordado. Eles estão tentando passar o Proforte. Não é a primeira vez que isso acontece. E já tinha sido noticiado essa manobra. tentativa, essa manobra aí, que com todo respeito... Isso se chama contrabando legislativo. Que com todo respeito ao Correio Brasiliense e ao Romário, não é só o Jovair. Inclusive, o relator do negócio é um outro deputado. Ele cita o Jovair porque o Romário é meio grilado com o Jovair. O Jovair faz parte da turma que está elaborando esse negócio, digamos assim, da bancada da bola, como fazia parte o Valdivino. E como tem alguns políticos do PT lá fazendo. Mas já foi feito o acordo e a Procuradoria da República é que está encarregada de redigir a lei de responsabilidade fiscal e, pelo que indica, a Dilma não vai aceitar que se não seja essa lei, que já está tudo acordado e a CBF vai Essa aí foi só para dar um auê. É o tal do S... Se colar, CC. colou. Se colar, colou. Mas não colou, não. Não colou. Cola agora o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, tem a reforma no Serra Dourada e também o Vila Nova com a Luciana Vitorino. De volta com o PUC TV Esportes, imagina o Tião Carreiro, cheio de tatuagem. Brincando. Não, mas aí você não tá entendendo. Dedilhando a viola. O sertanejo hoje, ele é um Não pop. é sertanejo, não né, Dom? Só usa o nome. Tá bom. Eu fico injuriado. Olha, aquele Eu já não rapaz, gosto muito, ainda vejo isso. Aquele rapaz, do Frederico, né, que é o que mais compõe a música deles, ele deu uma entrevista uma vez no Popular e eu achei legal. Ele falou assim, vocês estão malucos, eu não canto sertanejo, se eu cantar sertanejo, eu estava morrendo de fome. E usa o nome de sertanejo, mas isso tem nada a ver de sertanejo. Pasqueta, esse Cocá está sonhando demais. Primeiro ele fala que vai trazer o Paulo Baia e agora está falando em Zé Roberto, que recebia 300 mil no Grêmio e ainda quer uma parceria com Goiás para ter o Viçosa. Assinado Henrique. Valeu, Henrique. Zé Roberto tá no Palmeiras. O Zé Roberto tá no Palmeiras. Já é nosso. Boa noite, Cleison. Com a ida do atacante Joel para o Cruzeiro, o atacante Borges não daria certo no Goiás? Com certeza. Marcelo manda a pergunta. Um baita reforço. Nós, inclusive, falamos aqui de 2 jogadores que estão no Cruzeiro que serviriam perfeitamente para o Goiás. O Borges e o Marlone, que é outro jogador que o Cruzeiro está com disposição de colocá-lo numa equipe onde ele possa ser utilizado e que dê vitrine para o garoto, porque ele pertence ao Cruzeiro, tem um contrato longo com o Cruzeiro, mas pelo elenco que o Cruzeiro tem no momento, o Cruzeiro não vai utilizá-lo e seria interessante tê-lo em atividade. Então, 2 jogadores no Cruzeiro que nesse primeiro momento serviriam bem para o Goiás, o Marlone e o Borges. O Marlone está indo para o Fluminense. Pois é. Pasqueta, é verdade que o projeto Proforte foi aprovado? Abraço. Lúcia Fernandes. Não, ainda não foi não. E mudou o nome, é Lei de Responsabilidade do Esporte. Ela está falando já está tudo certo. Aí saiu tudo, mas a Dilma vai vetar. Esse aí que o Jovair colocou lá na no meio dos documentos. Aguinaldo Vieira, de Itaberaí. Pasqueta, o presidente do Goiás, disse que o Walter está muito próximo de voltar. Ano que vem a torcida volta aos estádios, pode esperar. Ele deu uma entrevista lá pro Pedro, na Bandeirantes, disse que domingo pessoas do Fluminense ligaram. Vocês têm interesse mesmo no Walter? E ele foi claro, temos desde que vocês paguem 50% dos salários. Aí ficaram de ver.
Ficaram de dar uma olhada. 50% dos salários está bem acima do que o Goiás Pois se é, propõe a mas pagar, já né? é um negoção, né? Imagina pagar metade do salário de um jogador como o Walter. Mas sabe quem é que está interessado nele também? Flamengo. Pois é. Aqui, ó, mais uma aqui pra gente ir pra reportagem. Pasqueto, se o Palmeiras contratar o Álvaro Pereira, eu paro de acompanhar. Esse ano que vem, esse caneludo butinudo, Júnior Latino, Goiânia 2. Valeu, Júnior! Um abraço pra você, mas pra quem teve Juninho e Vitor Luiz, o Álvaro Pereira é o Júnior Capacete. Olha só, o André Isaac esteve hoje cedo no Serra Dourada, que já está passando por algumas reformas, e a promessa é de mais coisa, mais novidade para o ano que vem. Confira. A temporada no futebol goiano acabou, mas as atividades no estádio Serra Dourada continuam, a começar pelo gramado. É um trabalho de revitalização do gramado, onde a gente vai fazer o corte vertical, a aeração, descompactação e o top dress, que é a cobertura de areia. Então é um trabalho que dá vigor, dá saúde à grama para ela aguentar esse ritmo de jogo frenético aqui que o estádio Serra Dourada tem, que é o estádio que mais se joga no Brasil. Nas arquibancadas, os funcionários preparam a estrutura para receber as novas cadeiras, que irão ocupar a parte das arquibancadas do lado das cabines de rádio. As cadeiras que serão adquiridas são as mesmas utilizadas na Arena Pantanal, um dos estádios da Copa do Mundo. E elas são a prova de vandalismo. A cadeira mais resistente do mercado. Ela é rebatível por gravidade, ela tem uma estrutura de aço embaixo e ela aguenta 2 toneladas. Então, se alguém quiser quebrar, vai ter que ser bastante forte, né? Porque, a princípio, não tem possibilidade disso acontecer. E tem mais. Depois virá uma reforma profunda. A principal mudança será no rebaixamento do gramado e a extensão da arquibancada. E também a modernização de toda a estrutura do estádio Serra Dourada. A gente já começou o projeto arquitetônico, a empresa de arquitetura que ganhou que fez a Arena Pantanal, e é uma empresa muito respeitada, ganhou vários prêmios, e a intervenção vai ser grande, assim como foi no autódromo. A recuperação do gramado ficará pronta em 40 dias. As cadeiras estarão colocadas no estádio dentro de 90 dias. E as reformas mais profundas somente depois da inauguração do Estádio Olímpico. Nós até já tínhamos que ter feito alguma coisa no estádio Serra Dourada, porém fomos impedidos por conta do calendário. Nós não temos tempo para podermos fazer essas adequações antes de parar o Estádio Olímpico. Então, só depois que houver essa paralisação, que nós poderemos sim fechar o estádio Serra Dourada e fazer essa reforma tão sonhada. Que bacana, tomara que transcorra tudo dentro do prazo, que consigam aprovar os projetos com as licitações bem feitas, para que o Serra Dourada fique à disposição para a reforma, porque teremos o Olímpica e dá para dar uma desafogada. Porque pelo que eu estou vendo de público, 12, 13 mil, que é a capacidade do Olímpico, dá e sobra aqui para o nosso futebol. Então tá tudo certo. O Olímpico poderia até ser maior, no meu ponto de vista, mas o projeto já era para 12 mil pessoas e há depois maneira de ampliar. Porque eu, particularmente, acho que o Serra Dourada só deveria ser aberto para grandes espetáculos. Inclusive porque, do ponto de vista de locomoção... Prejuízo grande também, até abrir o Serra Dourada para 1.000, 1.500, 2.000 pessoas. Exato, porque o Serra Dourada sobrevive de 10% da renda. Agora, como é que você vai bancar a limpeza, essa coisa toda do Serra Dourada, num jogo, por exemplo, que nem aquele do Vila que levou 130 pessoas do estádio? Cara, o estádio é muito bonito. Você pega essa tomada assim, ó. Os dois vãos, muito bonito. O Paulo Mendes, que é o arquiteto que desenhou o Serra Dourada, ele ganhou um prêmio de arquitetura agora lá na Inglaterra, na Europa, um prêmio que sozinho ele é o único que ganhou. E é um projeto, e o carro forte dele é exatamente o Serra Dourada. Acho que hoje o principal problema do Serra Dourada é a impermeabilização do estádio, porque são vazamentos assim, milhares, né? A água corre, eu acho que é o maior desafio, porque na parte da beleza, na parte da acessibilidade, chegar no Serra Dourada, espaço, gramado, não tem, é imbatível, né, Cleison? Com certeza. Esse espaço que tem no Serra Dourada é muito bom, a questão de estacionamento também no Serra Dourada, isso é elogiado.
precisa, com certeza, porque é um estádio antigo também, né? Precisava dessa reforma mais se preserve profunda. a característica dele, porque Claro. quando os times estão jogando no Maracanã, eu não sei se eu jogo no Maracanã Ou no ou na Castelão. Arena Pantanal ou no Pois é, Castelão. Castelão. Todos Não, os mas estádios isso são aí- iguais. isso aí já se tá preserve definido. a característica do Serra Dourada como cláusula em contrato. Exato. Não, mas isso já está definido. A empresa já ganhou a licitação. Para o projeto, para né? o projeto, já está fazendo o projeto. E eles já vieram aqui. E essa é uma exigência. O estádio vai ficar com essa cara arquitetônica. Agora, ele vai ser atualizado. Tem muita coisa, Cleiton, que não precisa mudar do ponto de vista, por exemplo, de modernidade. Esse projeto do Serra Dourada, ele é tão moderno que, apesar de ter sido dos anos 70, ele tem todas as exigências que a FIFA faz hoje. Ou seja, ele não tem coluna, ele não tem ponto cego, você pode passar fiação por tudo quanto é lado. Agora, muita coisa, como por exemplo a questão da impermeabilidade, se modernizou nesses 40 anos, então você tem que fazer. Eu sei que vai haver já, talvez, antes dessa reforma ampla, uma nova iluminação do lado de fora do estádio. A iluminação lá está funcionando, mas é uma iluminação antiga, então por isso é que ele é meio escuro. Já vai ser instalada uma nova iluminação, provavelmente antes dessa reforma total que deve fechar o estádio. Isso deve demorar um pouco, porque além de ter Nenhuma possibilidade na comemoração de 40 anos do estádio, dele ser reinaugurado? Você acha que é a possibilidade? Quando vai ser isso? 29 de março de 2015. Exato. Não dá É 29 de março mesmo, né? É isso. 29 de março de 2015? Isso, 40. Eu acho que não vai estar nem 40 anos. fechado, porque essa questão do projeto, agora esses projetos precisam ser, depois de prontos, eles são debatidos com os vários órgãos do governo também, o bombeiro, não sei o quê, aquelas coisas todas, ele tem que olhar. Isso leva algum tempo, é muita conversa, pretende até pegar a opinião de imprensa também, do povo e tal. Legal. Então, quer dizer, isso eu acho que leva uns 6 meses. Eu acredito, que se tudo der certo, eles vão fechar o Serra Dourada lá pelo meio do ano e aí a reforma deve demorar um ano, sei lá. Cleison, eu te interrompi aquela hora. Completa, por favor, sobre o Serra Dourada. Não, eu estava concluindo isso mesmo. Acho que é um estádio que estava merecendo há muito tempo essa adequação, colocar o Serra Dourada no hall dessas arenas. Porque não só a gente que tem essa impressão, como pessoas que vêm de fora, todos acostumados há muito tempo com o Serra Dourada ser uma referência. Ixi, quantas vezes ali, década de 90, 80, eu ia no Serra Dourada e eu ficava orgulhoso quando o pessoal falava, nossa, que estádio bonito. É o mais bonito do Brasil, Goiás, o gramado do Serra Dourada Goiás fantástico. tem duas obras de referências mundiais. Eu já viajei muito, e você disse, o Autódromo e o Serra Dourada. E nisso que você está falando, Cleiton, no que depender da vontade do governador Marconi Perillo, eu estou sabendo disso, e do Jaime Rincon, presidente da Getop, caso ele permaneça lá, né, que vai ter essa reforma, até tive com ele hoje e ele reafirmou isso aí, o desejo do governador é de que o Serra Dourada, independente de não ter sido coisa de Copa, se transforme na mais bela e mais eficiente arena de todas essas do Brasil. Eu acho que isso não é difícil. Primeiro porque o projeto dele é o mais bonito mesmo, ele já era, então deve manter as características e deve aprimorar as coisas de estacionamento, modernizar ele. Dele, né? Essa é a ideia e eu acho que vai voltar a ser referência de novo, de fato, o Serra Dourada. Agora, só acho também que os clubes deveriam aproveitar mais o Estádio Olímpico, embora o governo, que é dono do Centro de Excelência, não queira muito isso, porque quer aquilo lá para os esportes olímpicos. Porém, os clubes deveriam, pelo fato de ser central, de ser fácil de ir, porque um problema também do Serra Dourada, gente, é que não tem linha de ônibus, né? Serra Dourada tem um excelente estacionamento, mas você não tem uma maneira regular, calma, tranquila do cara ir. Não é um lugar em que você... O torcedor normalmente ele faz o quê? Ele vai para o Flamboyant para poder ir para o Serra Dourada. E aí tem que ir a pé, porque o ônibus não chega lá, é e verdade. ao contrário do Estádio Olímpico, que passa tudo ali na porta. Todos os ônibus quase da cidade então eu passam acho lá. que deveria... Ele já tem uma dificuldade que o Serra encontra como facilidade, que é estacionamento, porque no Olímpico é difícil você ter um estacionamento. Não tem, né? Ali é só na rua. Não tem, então... Mas, por outro lado, facilita essa questão do cara ter a condição do ônibus, que chega facinho. É verdade. Ali já o Serra Dourada tem estacionamento de sobra. Pois é. E já não tem essa linha de ônibus. Jogos central, menores, né? Eu acho que deveriam jogar lá, entendeu? Mesmo Goiás. Jogo menor, já que o Goiás devia fazer a arena dele. O Goiás tinha né? que fazer o dele, né? Mas como lá só joga 5 vezes por ano... É que o Goiás tem um hábito, com todo respeito à diretoria do Goiás, e de fato o Goiás é quem mais utiliza o Serra Dourada, mas eu acho que eles acham que o Serra Dourada é deles. Intervalo, daqui a pouquinho tem o Vila Nova com a Luciana Vitorino e mais mensagens. De volta aqui com o PUC TV Esportes.
Paulo César Rocha, um abraço para você, viu, Paulo? Acompanhando a gente aqui também. Pasqueto, boa noite. Vocês são fantásticos, mas homenagear o Túlio você tá brincando. O Túlio rodou muito, não merece homenagem de time nenhum. Merece sim, viu, rapaz? Ele foi artilheiro do Brasileirão vestindo a camisa do Goiás. O primeiro deles. Rafael, Residencial Itaipu, Pasqueto, e o Walter, vem ou não pro Goiás? Vai ficar no Flu? Me mande um abraço e para minha mulher Jaqueline. Te assistimos todos os dias. Um abração para vocês. Goiás sonha com o Walter. Boa noite. O que vocês acharam do Tony ter acertado com o Sampaio Correia? Vai vingar ou ser uma eterna promessa? Everson. Tony parece que é meio sem juízo, né? Se botar juízo na cabeça, boa sorte para ele. Se o Thiago Mendes for para o São Paulo, vai ser o novo Josué. Abraço, Hamilton. É isso aí, Hamilton. Eu acho que essa é a tendência. O que rolou no julgamento do Icasa, com certeza vai acabar em pizza, né? Edson Hooligans. Foi hoje? Não, o julgamento do Icasa eu não sei. Agora, o do Botafogo da Paraíba não vai acontecer nada, prescreveu. Sabe o que vai acontecer nesse do Icasa? Nada. O Icasa foi rebaixado. Tchau, um abraço. Tchau, eles não vão mexer mais nada. Quando não tem time grande envolvido, não se mexe. O do Botafogo da Paraíba já está oficializado. Diz que o decurso de prazo ele... Deu nada. Deu em nada. Vamos lá com as informações do futebol amador. O Esporte Clube MBS fecha o ano de 2014 com grandes conquistas. A escolinha de futebol superou a marca de 450 alunos em apenas 3 meses. E no campeonato de golzinho do setor Água Branca, 2 conquistas no Sub-8 e Sub-11. O MBS, que participou da Copa Federação Futebol 7, confira os jogos desta quinta-feira, as finais da competição. OAB e Atlético Goianiense decidem a Taça Prata. Na Taça de Ouro, a grande decisão entre Hollister e Reis Empreendimentos. A competição tem a realização da Federação Goiana de Futebol 7. Esporte Amador, especialidade da PUC-TV. Oferecimento: Instituto Brasileiro de Medicina e Segurança no Trabalho. Equipe de profissionais especializados. Telefone 3923-1515. Escola de Futebol MBS, nascido para jogar futebol, formando atletas para os grandes clubes. Telefone 4105-0810. Mil Esportes, a loja de todas as torcidas. 45 anos vendendo lazer. 3092-1001. Lubricar Super Troca de Óleo, a mais rápida e fácil da região. Também com borracharia. Agora fique com as informações do Vila Nova. Resumão com a Luciana Vitorino. Olá, Pasqueto, e a todos que assistem o PUC TV Esportes. E hoje a movimentação aqui no Oba foi muito grande, devido aos treinos para a Copa São Paulo de Juniores, que terá início no dia 10 de janeiro de 2015. O próprio técnico Vladimir Araújo se comprometeu em acompanhar os garotos em alguns jogos. Agora, falando do futebol profissional, só veremos os jogadores aqui no próximo dia 5 de janeiro, que será a reapresentação do elenco. A semana foi muito calma em relação às contratações. O presidente Guto Veronês confirmou 5, mas apenas um nome foi divulgado, que é o do atacante Frontini, que já assinou um pré-contrato. Falando em Frontini, ele postou uma foto com o meia Lenils, uma dupla que deu muito certo no Botafogo da Paraíba nesta temporada. A grande dúvida é, será que os 2 jogadores vão jogar na próxima temporada aqui no Vila Nova? E agora é com vocês. Então, o Vila procurou o Lenilson, mas por enquanto a pedida é alta. Se não reduzir o salário, não vem. Se eu sou o Vila, eu dou uma acalmadinha. Esse também, Lenilson... Também dou uma segurada. Calma. Folguei com esse Lenilson aí também, não. 30 tereré, tava lá no Botafogo, Botafogo não foi bem. Pois é, com todo respeito a Luciano, eu ia dizer isso. A campanha do Botafogo da Paraíba não foi boa no Calma, na Série C, o Guto tá querendo trazer uns caras que já passaram aqui. O Frontini é amigo dos... Pô, calma. Com as novidades, né? Sabe o que acontece? Os caras mais inteiros. O passado não volta. Não adianta você tentar ficar buscando bons momentos no passado, que ele não volta. Isso é bobeira. Tem que pensar em coisas para o futuro. Gustavinho vai para a Copa São Paulo, olha lá, Cleison. Tem que ir mesmo. Tem que ir aprimorar. Ele e o Anderson, lateral direito. Exatamente. Aproveitar para aprimorar, para readquirir
aquele ritmo que ele tinha antes, porque o Gustavinho foi um jogador que chegou muito bem, indicado ao time profissional do Vila Nova, mas depois se perdeu dentro da equipe. Ele se perdeu tecnicamente, ele deixou se abalar com as críticas, a torcida do Vila pegou muito no pé desse garoto, então ele precisa readquirir essa confiança, esse ritmo e aprimorar também tecnicamente. Tem muita coisa ainda para ser aprimorado nesse jogador. Vocês não estavam aqui ontem e hoje a repercussão foi muito grande nas redes sociais, pessoas aqui na TV comentando sobre as imagens que colocamos no ar ontem do CT do Vila Nova. Você não viu, né, Cleiton? Você não teve a oportunidade. O Doni viu. Você viu que judiação, né, Doni? Tá tudo acabado, rapaz. Acabaram com o CT do Vila Nova e vai demorar um tempinho para fazer voltar a funcionar. E sabe por que acaba? Eu não vi, mas eu te garanto, e qualquer um tem ciência disso. Sabe o que acaba com esse tipo de estrutura e muitas vezes com o CT que está começando a ser organizado? Fazer nada. O tempo. Sozinho ele acaba. Se você deixar a coisa parada de um ano, foi o relento. Abandonado. Abandono. A grama cresce. Você viu a cena. É pena que eu não preparei. Eu não preparei a cena com os meninos lá da produção. É porque o assunto me ocorreu agora de novo. Eu entendi. Você viu a cena, Doni, o Gés andando no meio do mato? Aquilo é um campo. A grama cuiabana, que é resistente, ela virou uma quiçaça, carrapicho puro. É porque as pragas invadem. Aquele gramado dele não tem essa resistência. Então, e acaba com o gramado. O gramado tem adubo. Eles adubam. Entendeu? Nossa, aí, se você não faz a poda, se você não olha todo dia, você vai no Serra Dourada, de manhã, todo dia seguinte de jogo, os caras estão lá cortando a grama, aparando, consertando. O Leonardo Rios falou que o CT custava 50 mil por mês para o Vila. Lembra dessa entrevista? Lembro. Ainda ele falou 50 vezes 12, 600. E é capaz que ele vai querer mandar a fatura para receber isso aí? Aí, ó, brigadão a galera lá, Cleison. Dá uma olhada. Nossa. Dá uma olhada. Para a gente encerrar com chave de ouro de novo, né? Olha lá, isso, rapaz. Trabalho do pessoal lá em cima, do Cairo, do Marquinhos e todo esse mundo. Esse campo aí eles vão ter que arrancar, vai ter que fazer o que estão fazendo lá no Serra. São os campos de baixo, onde a base são utilizava. Os campos de baixo. Cleison, o de cima, a grama queimou inteirinha nos dois, na grama Celebration. Eles vão ter que fazer aí a mesma coisa que estão fazendo lá no Serra Dourada. Rapaz, olha que judiação. Tudo largado, as traves lá atrás. Ah, não, gente. Isso é abandono. Isso é abandono. Isso é irresponsabilidade, né? Nossa, Cleison, você matou. Irresponsabilidade. Dinheiro não é deles, né? É verdade. Essa parte ali ainda é a parte que tá boa, que é a parte quando você entra, que fizeram asfaltamento e tudo mais. Ó, valeu todo mundo que participou com a gente pelo WhatsApp aqui, no 8599.000. Valeu mesmo. Amanhã tem mais, eu, Cleison e o Doni aqui de novo. Isso aí. Sexta-feira brava. Tá chegando o Natal, hein? É isso aí. É isso aí, um abraço e até lá. Também.